Faz a história dos Baali. E hoje é dia de parte 1 da história dos Baali em Vampiro à Máscara. No vídeo da parte 2 da história dos Brujah, falamos sobre Cartago e que provavelmente ela vai cair por conta de um ataque de Roma liderado pelos Ventrue. Mas a gente tem uns negocinhos mais capirotesco na história para apimentar tudo. Cartago estava lotada de cultos sinistros que só aumentavam graças à liderança do casal Troile e Moloch. Troile, o Brujah que diablerizou o antediluviano Brujah, provavelmente. E Moloch, um Baali. E os Baali são uma linhagem de vampiros associado à adoração dos capiroto, dos sete pele, dos tinhoso, dos coisa ruim. Tanto que essa afinidade ao sagrado torna eles vulneráveis a solos santos, símbolos sagrados e até água benta. Mas tem gente que diz que o verdadeiro propósito dos Baali é salvar a humanidade e impedir que os capirotescos venham para a nossa realidade. E eles impedem isso através dos vários rituais que envolvem carnificina e destruição. E seria esse o propósito de Moloch em Cartago? Antes de continuar, pega a visão. Os vídeos sobre a história do cenário de Vampiro à Máscara, eles são tanto quanto mais maduros. Recomendável para maiores de 18. Principalmente esse vídeo aqui sobre os Baali, que trata de uns temas meio que muito pesados. Então, fica o alerta. Bom, o Moloch, o amante de Troile em Cartago, ele é um dos 3 fundadores do clã Baali, ao lado da vampira sem nome e de Nergal. Eles faziam parte de uma tribo de infernalistas que faziam rituais despejando corpos que eles sacrificavam, incluindo de criança e tudo mais, dentro de um poço, em nome de uma entidade que eles descobriram que eles chamavam apenas de criança. Na verdade, eles sabiam o nome da entidade e os poderes ocultos que a entidade passava para eles era justamente porque eles sabiam o verdadeiro nome dessa criatura. Até que um vampiro muito poderoso, talvez um antediluviano, encontrou aquela coisa toda lá acontecendo e resolveu destruir todo mundo, passar o rodo naquela tribo gigantesca lá de infernalistas. Ou será que o propósito era outro e envolvia um negócio muito mais sinistro? E por que eu estou dizendo isso? Porque depois que ele destruiu lá aquele monte de gente, aquele monte de infernalista, ele tacou os infernalistas no poço. Não sei se era para que aquilo ali servisse de lição para quem ele deixou vivo, mas acontece que ele foi lá e despejou o seu próprio sangue dentro daquele poço. E na noite seguinte desse poço, sobem Nergal, Moloch e a sem nome. Aliás, essa parada do poço envolve um ritual tão grotesco, tão tenso, que eu não vou citar aqui não, tá? Não vou falar como é que foi não, porque o bagulho foi bizarro. A tal criança lá, a entidade que era cultuada, ela não era a única. Provavelmente ela é um daqueles 666 Earthbounds que eu disse lá no vídeo do Stizimice. Sei lá, ela é uma entidade poderosíssima que é dito que ela, na verdade, está adormecida e sonhando que domina toda a realidade. E que se por acaso ela acordar e perceber que não está dominando nada, aí que ela vai querer dominar a bagaça toda. E os rituais, utilizando o nome verdadeiro dela, vão fazendo com que ela vá despertando. E Moloch não quer que essas entidades despertem, mas Nergal quer. E assim, Moloch e Nergal se separam. Porém, Nergal chega muito perto de despertar uma criança, uma outra que ele encontra em outro lugar. Ou finge que está nesse lugar, mas na verdade está em outro, que é para chamar a atenção dos outros vampiros, porque ele sabia que Moloch ia ficar desesperado com aquilo e iria avisar os outros vampiros. E quando eu falo outros vampiros, eu estou falando lá da época da Segunda Cidade. Moloch vai avisar os antediluvianos, junto com a vampirada que morava lá. E é aí que eles descobrem a existência dos Baali.
E geral se junta para passar o rodo em Nergal. E eles passam o rodo em Nergal. Ou não. Porque mais tarde, os discípulos, as crias de Nergal, que se espalharam após a destruição causada pelos vampiros, os poucos Baales que sobreviveram e que não estavam ao lado de Moloch, eles acabaram sendo reunidos por um outro vampiro que surge, chamado Shaitan. E esse Shaitan diz o seguinte, que aquele vampiro lá atrás que criou Moloch, Nergal e o sem nome, que tacou sangue no poço dos infernalistas lá, era ele. Mas Moloch percebeu que Shaitan não era o senhor dele, não era o vampiro que criou ele, Nergal e a sem nome. E que, na verdade, Shaitan pode ser que seja Nergal. Nergal que fez todo um teatro lá numa cidade, fingindo que estaria despertando uma das crianças, fazendo com que os vampiros todos fossem para lá, enquanto ele iria de verdadeinha despertar a entidade em outro lugar. A parada é que o Moloch, ele também vai ter uma visão de que o Shaitan vai se estrupiar todinho e vai se ferrar nessa tentativa de levantar a entidade lá para a realidade e causar o inferno na Terra. Assim sendo, ele libera quem quiser seguir o Shaitan, vai, e as crias dele mais leais seguem ele para Cartago, onde ele vira amante de Troile, o Bruhá, e transforma os Baali em uma das linhagens mais influentes de Cartago. E nesse ponto aqui, a gente para a história onde parou a parte 2 dos Bruhá. Continua acompanhando aqui com a gente. Comenta, curte e compartilha.